Continuando, hoje a gente vai falar como novas criaturas, qual deve ser a nossa linguagem? Claro que primeiro a gente tem que entender que nós somos novas criaturas. Você crê nisso? Amém. Amém. E se alguém está em Cristo, e esse está em Cristo é algo que acontece quando você ouve a mensagem da salvação, Amém. crê ao ponto de recebê-lo, aí você passa pela porta da salvação. Amém. Amém? Amém. E se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Só que o que às vezes a gente não entendemos, que às vezes a gente não entende, né? Quando se fala gente, a próxima palavra não pode ser no plural, né, Roger? Tem que ser no singular. O que muitas vezes a gente não entende é que o que se faz novo, que a Bíblia diz, é o nosso espírito. Glória a Deus. De forma que a Bíblia diz, o espírito está pronto. Isso. Mas a mesma Bíblia que diz isso também diz que a nossa alma, a nossa mente, ela precisa passar por um processo de renovação. Amém. Que é à medida que você expõe-se à palavra e tem a capacidade de fazer a grande troca. Amém. A grande Amém. troca, Amém. o livro que eu Amém. sugestionei, Amém. a grande troca. É. Os meus pensamentos pelo de Deus. Muito bom, amém. O processo de transformação que começa de dentro para fora, porque Glória o a novo Deus. nascimento é um milagre de transformação. Nenhuma pessoa pode fazer isso. Não é por obra, não é por deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, não é por deixar de fumar, de mentir. Essas coisas tudo a gente deve fazer porque a gente nasceu de novo e não Amém. para nascer de novo. Isso. Amém. Quando nós nascemos de novo, aí administrar essa nova condição é uma responsabilidade nossa, porque é aquilo que nós falamos aqui no finalzinho do culto de mulheres, eu me atravessei, Deus trouxe algumas coisas e a gente ministrou algo. Amém. Quando o salmista diz que, lá no Salmo 23, que ele pôs uma mesa posta, está falando da disponibilidade. Amém? Amém. Amém. Quem vai ler? É que aqui o ambiente é muito pequeno, qualquer coisa que se faz compromete a... Fechou. Deu. Então, quando a Bíblia fala que... Tem esse barulhozinho, né? Quando a Bíblia fala que ele tem uma mesa posta, está falando das coisas que estão disponíveis. Glória O entendimento, às vezes, sobre a ação de Deus, a gente entende que além de disponibilizar, ou vou reformular para você entender, além de Deus disponibilizar todas as coisas, a gente ainda quer que Ele bote na nossa boca. Né? Então tudo que Deus provisionou em Jesus era exatamente tudo aquilo que a gente não tinha condição. Fazer acertos sequentes a gente não tinha condição. Verdade. Ser completamente justificado, que é o quê? Não é ser perfeito, é ter os pecados perdoados. Isso a gente não tinha condição. Jesus fez isso por nós. Amém. Salvação não é por mérito, não é por dízimo, não é por caridade, não. Caridade, todas essas coisas são produtos da salvação, de fato que nós cantamos aqui. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, Isso é amém. uma citação de Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém? Agora, a mesma Bíblia que diz isso vai dizer a mim e a você, revesti-vos do novo, porque Deus providenciou todo o novo em Cristo. Ele fez tudo que a gente não podia fazer. Antigamente a gente cantava, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. Essa conquista foi Deus que fez em Cristo exatamente porque a gente não tinha condição de fazer. Isso. Desde Adão até Jesus, as pessoas estavam nessa tentativa de alcançar essa posição de aceitação e mesmo assim a melhor pessoa que viveu na lei, Jesus diz isso, ela ainda é menor do que a menor pessoa que está na graça. Porque Amém. a pessoa que está Glória a Deus. na graça, ela está por uma atribuição e não por uma conquista. Glória a Deus. Mas para mim isso é muito seguro, porque encerra-se toda a possibilidade de acusação. Quando o diabo, as circunstâncias, vem dizer, mas você é isso, é aquilo, você é fraco, você é qualquer coisa, você vai dizer, é você que não sabe das coisas. Isso mesmo. Amém, glória a Deus. Você pode até Amém. falar aquele versículo do compadre Washington e dizer, sabe de nada, inocente. Né? Porque nós estamos Glória a nele Deus. e tudo aquilo que eu e você temos foi uma atribuição. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom. 2 Coríntios 5:17. Dom aqui, etimologicamente, no significado da palavra, quer dizer presente, literalmente. Amém. A palavra em inglês seria gift, que é presente, aquilo que se dá, que se concede. Então ele diz, aqueles que receberam, a palavra receber também subtende algo que foi disponibilizado. Então, você me deu, eu recebi. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom, a atribuição da justiça, que é a justiça está diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Aleluia. Zerado. Glória a Deus. Glória a Isso é uma Deus. coisa que Deus nos atribuiu, exatamente por causa da nossa incapacidade de conquistar isso. Amém. Aí, dentro dessa grade, se é que eu posso dizer assim, das coisas que Deus conquistou para nós, está ali como uma mesa posta,
tem essa condição de viver como novas criaturas, que é, aí sim, é a atribuição de cada um de nós. Fazer o quê? Receber entendimento para se revestir do novo. Amém. A Bíblia diz revestivos, é como se dissesse assim, a roupa está lá, mas você tem que pegá-la. Isso. Então a Bíblia diz que Ele nos deu uma nova identidade, um novo nome, Aleluia. uma nova natureza, que é a principal coisa, Ele nos fez Jesus. co-participantes da natureza divina. Glória a Agora, a mesma Bíblia que diz isso, diz, por exemplo, considerai-vos mortos para o pecado. É como se Ele dissesse, tudo isso está ali, mas não vai ter efeito nenhum se você não fizer a administração correta disso. Glória a Deus. Então, mas simplificando, a coisa mais fácil Deus deixou para nós, porque as mais difíceis a gente não tinha condição de fazer. Ele condenou o pecado na carne. Ele cumpriu. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Glória a Deus. E Ele cumpriu. E às vezes as pessoas entendem assim, se a Bíblia diz que Jesus não veio abolir a lei, isso quer dizer que a lei está em vigência. Não, a mesma Bíblia que diz isso também diz que o fim da lei é Cristo. Amém. A expressão cumpriu está dentro do contexto de tarefa, por exemplo. Eu mandei você fazer algo e você foi lá e fez, então você cumpriu aquilo. Isso. Quer dizer que você não precisa fazer mais, porque aquilo já foi cumprido. Glória a Então a Deus. Bíblia diz, e agora porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém. Sabe por que as Glória a pessoas Deus. no contexto da religião não conseguem usufruir do que Deus tem? Porque a própria religião impõe a elas regras que são incapazes de serem É administradas. verdade. Quando Jesus ministrou aqui nos 3 anos de ministério aqui na terra, Ele não teve nenhum problema com prostitutas, com publicanos, Amém. que eram os mais sujos daquela época. Sabe com quem Ele teve dificuldade? Com os religiosos. Com aqueles que se achavam bons, com aqueles que se achavam corretos. E uma vez em Mateus 13, Ele chegou para esses religiosos e disse, sai de vós, fariseus hipócritas, Amém. porque vocês fecham as portas do reino. Vocês não entram e impedem aqueles que desejam de entrar de fazê-lo. Porque Amém. vocês atam grandes feixes e põem sobre as pessoas, mas não têm coragem de mover um dedo para administrar essas mesmas coisas que vocês impõem aos Amém. outros. É verdade. Então isso foi impactante na época de Jesus, porque aquele povo vinha de milênios, né? Se a gente considerar que a lei foi dada 430 anos depois que o judaísmo nasceu em Abraão, né? A lei foi dada em Moisés, e de Moisés até Jesus tem aproximadamente 3.000, 4.000 anos. Eles vinham de milênios debaixo dessa condição. E agora Jesus, que eram as pessoas que eles esperavam como um Messias no contexto político, estava dizendo para eles que tudo aquilo que eles tinham vivido até agora era insuficiente, era antiquado, estava a ponto de desaparecer. Amém. Porque eles pensavam assim, a lei diz assim, não adulterarás. Então aqui na minha cabeça eu posso fazer qualquer coisa. Desde que eu não vá para a cama com uma mulher que não é minha, está tudo dominado. Isso era a linguagem das pessoas daquela época. A lei dizia, não matarás. Então, desde que eu não enfio uma faca em ninguém, ou não puxo meu revólver e dê 3 facadas em alguém, então eu posso desejar o mal a quem eu quiser, que está tudo dominado. Era assim que as pessoas entendiam na época da lei. Que a coisa estava em si, naquilo que se praticava, e não no coração onde aquelas coisas nasciam. Aí Jesus disse, vocês acham que a base da lei é a prática em si? A base da lei não é a prática em si. A base da lei é o adultério, não é só você deitar na cama com uma mulher que não é sua, é você pensar nela. Amém. Você já entendeu? Então ele começou a ainda destrinchar essas coisas e dizer, é melhor você entrar caolho no céu do que ir com os 2 olhos para o inferno por causa da cobiça. Não, mas vamos falar a verdade, isso é um padrão. Isso era o padrão da lei. Existe algum ser humano hoje sobre a terra, ou já existiu desde Adão até agora, capaz de cumprir esse nível de exigência? Não. Logo, se a salvação viesse pela prática da lei, todo mundo estava igualmente condenado, assim como foi quando Adão abriu as portas para a morte. Verdade. E às vezes hoje a própria igreja faz essa mescla confusa e diz para as pessoas, não, se você só pensar, você... Amados, entenda que também aqui eu não estou liberando as pessoas para viverem de qualquer jeito, para desenvolverem pensamentos promíscuos, porque isso compromete a sua vida como um todo. Amém. O que eu estou dizendo é que o que Jesus... Algumas pessoas dizem, isso é o padrão da graça, porque Jesus trouxe a graça, é mais rígido do que a lei. Não, ali era Jesus dizendo, vocês pensam que a lei é referenciada só no que está fora? Não, já estão descumprindo a lei quando fazem dentro.
Amém. Aí por causa dessa incapacidade, quando vocês estão acompanhando, Sim. Amém. a Bíblia diz que Jesus veio Amém. e condenou o pecado na sua própria carne. Tudo aquilo que as pessoas sofriam para vencer e não conseguiam. Todas as tentações, todas as dificuldades, todos os medos, as ansiedades. Jesus como homem, que nasceu pela barriga de uma mulher. Embora tenha sido por obra e graça do Espírito Santo, não por uma relação sexual. Amém. Mas ele nasceu como homem. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumindo forma de servo e depois morrendo o pior tipo de morte que havia naquela época, que era a morte de cruz, que era uma punição que os romanos aplicavam, que além de ser 3 dias de dor e sofrimento, que a pessoa morria à míngua, ele ficava completamente exposto, e digo por exposto, eu quero dizer sem roupa nenhuma. Porque os pintores que hoje pintam aquela imagem de Jesus, até por uma questão de prudência, de coerência, né? Botam uma sainha ali nele, né? Porque é uma questão de respeito até. Mas aquela morte era uma exposição completa da nudez, da vergonha. E era uma morte que acontecia em 3 dias, desde do ponto da crucificação até o dia que eles morriam, porque era um desmembramento que acontecia do corpo por causa do seu corpo preso na cruz. O homem fazia força para se manter ali, mas como ele não tinha uma boa base para se apoiar, geralmente era um pé em cima do outro, aquele peso ia sobrecarregando e aí literalmente despencava o peso do corpo sobre os seus membros aqui, e a primeira coisa que acontecia era romper as ligaduras dos ombros, e aí ele despencava sobre o próprio diafragma, e geralmente quase que 100% das vezes a morte de cruz se dava por asfixia, porque você enchia o pulmão para respirar, um mecanismo normal do ser humano, mas porque ele não tinha força para distender aquilo e liberar, inspirar no caso, ou respirar, então ele se sufocava por ter o pulmão cheio e não ter como soltar. E é por isso que quando aquele ladrão da cruz, esse me veio agora, estava lá do lado de Jesus e um praguejou e o outro disse assim: Senhor, quando estiveres no seu reino, lembra-te de mim. E às vezes a gente perde a totalidade do significado das coisas porque a gente conhece pouco sobre línguas. Mas, por exemplo, a King James, que é uma Bíblia em inglês, a palavra... Você sabe como é a palavra lembrar-se em inglês? Eu não falo inglês. Lembrar. Lembrar, quem sabe? Remember. 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 A partícula re, ou re, quer dizer fazer de novo. E membrar. Remembrar. Aquele homem estava dizendo sem entender: Senhor, quando entrares no seu reino, remembre-me, porque eu estou completamente dilacerado. Amém. Amém. Lembra-te de mim, remember, me remembre novamente. Amém. Tem um trocadilho em inglês aí que explica isso. Mas tudo isso eu entrei para dizer: Jesus assumiu essa condição para conquistar essas coisas, para vencer o pecado na carne. A Bíblia diz que todo tipo de tentação ele sofreu, não só aquelas 3 categorias que aparecem ali em Lucas 4, Mateus 4, no deserto. Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e não pecou. Isso era criando a jurisprudência, a legalidade, para que você pudesse viver essa condição. Amém. Quando Jesus, a Bíblia diz, como um cordeiro mudo, não reclamou naquela cruz, aquilo ali não é porque ele não podia, como as pessoas escarneceram e disseram: médico, cura-te a ti mesmo. Se você é o Filho de Deus, por que você não desce daí, aproveita e nos tira? Estou parafraseando a linguagem deles. Porque aquilo era o preço que tinha que se pagar. De fato, que quando as coisas aconteceram, num esforço sobre-humano, ele conseguiu respirar e disse: Senhor, em suas mãos eu entrego meu espírito, e afirmou: está consumado. Ele não disse: eu estou consumado, eu estou acabado. Ele disse: eu concluí, eu consegui. Quando ele faz isso, amados, Colossenses 1,12 diz que havia um escrito de dívida, um documento, uma nota promissória que foi criada espiritualmente contra mim e contra a sua vida, quando Adão declarou a emancipação de Deus e fez com que a morte entrasse no mundo por causa dele. E Hebreus e Romanos 5,12 diz que a morte, essa consequência se estendeu até hoje.
Era uma legalidade, era um direito. Por isso que quando Jesus aparecia, os demônios diziam, já vieste me atormentar antes do tempo. Ele estava fazendo a reclamação de uma legalidade, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e nunca vai deixar de ser de Deus. Mas a mesma Bíblia que diz isso também diz que o mundo está debaixo do poder do maligno, porque quando Adão deu ao diabo a legalidade de agir nessa terra, é como se tivesse dado um contrato de locação. Não é meu, mas eu tenho direito. Não é meu, mas eu não estou aqui ilegalmente. E quando o próprio diabo ofereceu a Jesus os reis da terra, ele disse, eu lhe dou porque me foi dado. Está comigo? Amém. Então quando Jesus cumpriu todas aquelas coisas, a Bíblia diz em Colossenses 1,12, isso é sobre mim, é sobre você. Amém. É para a gente não andar mais debaixo de condenação. É para a gente não andar mais na expectativa do pior. Amém. Fábio, a Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida Ai, que constava em ordenanças contra mim e contra a sua vida. Obrigado, Jesus. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente. Aquela morte de cruz era para expor ele. Mas ele expôs principados, potestades Pai. e triunfou publicamente sobre eles. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe que aquele era o primeiro dia da crucificação. Ia se cumprir 3 dias. A base romana que regia o processo a execução da sentença de cruz, dizia que para apressar o processo de morte por asfixia, pelo desmembramento, o único lugar de base, de apoio que eles tinham, que eram as pernas sobre aquele lugar, eram quebradas a tíbia, a fíbula, esses ossos que... Aí pronto, não tinha mais onde se apoiar. E aí seria tudo nos membros, e aí haveria essa expressão no diafragma, e eles morriam por asfixia. Já pensou que você morrer afogado sem água? Era assim que as pessoas de modo de cruz morriam. Mas na Bíblia diz que um moço. Aí era exatamente isso que eu ia entrar agora. Para se cumprir aquilo que o profeta messiânico disse sobre Jesus, o rei Davi, que também foi profeta, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Quando Jesus reclinou a sua cabeça e disse, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Houve uma convulsão na natureza. Diz que o céu escureceu, começou a haver terremotos, e os soldados, sabendo que podia, em função do terremoto, uma cruz daquela cair, um preso conseguir sair dali, e depois eles pagariam por isso, correram para fazer exatamente isso, efetuar a quebra dos ossos para apressar a morte de quem estava na cruz. Só que quando eles chegaram em Jesus, ele já estava morto. Uma morte que era para durar 3 dias, foram 6 horas de uma sexta-feira. E que criou uma legalidade para eu e você. Amém. Oh, Amém. isso é tremendo, isso é muito maior que religião. É verdade. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para que eu e você pudéssemos viver Amém. o que ele tem para nós. Amém. Então, como novas criaturas, qual é a nossa linguagem? Eu queria ler Efésios 4, 22, porque vai falar exatamente sobre isso assim, ó. Quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados, versículo 23 agora, e a serem renovados no vosso modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça, ou para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. A verdade é a palavra. Amém. Aí o versículo 29 desse mesmo capítulo, ele vai falar uma série de coisas sobre essa nova condição. Quando chega no 29 ele diz, nenhuma palavra torpe saia de sua boca, mas apenas aquilo que for útil para edificar, Amém. tanto a ti quanto os outros. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, amados, a nossa mensagem é nasci de novo e agora continuando. Se eu sou uma nova criatura, eu preciso falar de acordo com isso. Glória a E Deus. nós vimos Amém. vários textos no Antigo Testamento e no Novo, falando sobre o poder criador ou criativo, se você escolhe aí a colocação melhor, eu não sou tão bom de português assim, daquilo que se fala. As palavras são sementes. Provérbios 18, 21 diz, morte e vida estão no poder da língua. Então, conhecendo ou não, diga conhecendo ou não? Conhecendo ou não, mas nós estamos constantemente construindo coisas pelas coisas que falamos. Glória a Deus. E é por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque no momento que você é apresentado a um padrão, a Bíblia diz no Salmo 119, 105,
que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra tem o poder de iluminar o nosso proceder. Amém. Fora disso, amados, a gente vai viver tentando, que diga-se de passagem, não é uma coisa ruim, mas a gente vai viver tentando, e na mesma medida que a gente está tentando, a gente está se frustrando. Na mesma medida que a gente está tentando, a gente está cometendo muitos erros. E cada erro que a gente comete, amados, acrescenta no nosso histórico um peso a mais. Eu costumo dizer que Deus é o Deus de primeira chance, de segunda chance, de terceira, quarta. Amém. Deus é o Deus de milésima chance. Mas quando eu falo nessa prontidão, que a Bíblia chama de longanimidade de Deus, eu penso, quantas chances a gente pode administrar? Porque Deus tem paciência para nos receber sempre. Nós é que somos limitados. É verdade. Por isso que a gente precisa nos apegar à revelação da palavra para não ter que lançar mão de tantas oportunidades. Porque numa dessas a gente pode não se levantar. É verdade. É desse jeito. Entenderam, amados? Amém. Entenderam? Então o texto diz, não saia da sua boca nada que for torpe. Então a pergunta é, o que a gente tem falado? Vamos usar a Bíblia. Romanos 10, versículo 8. Mas o que se diz? É uma pergunta, é Paulo dizendo. O que se diz? O que eu tenho dito? Aí ele sinaliza, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Como eu sei se a palavra está no meu coração? A própria Bíblia responde, a boca fala. Do que o coração está cheio. É bem isso. Se as circunstâncias nos apertam e o que sai da nossa boca é apenas um produto das circunstâncias, é uma evidência, é um testemunho de como a gente está em relação à palavra. Pastor, isso é acusativo? Não, isso é iluminativo. A gente não está aqui para trazer peso para a vida de ninguém, mas a palavra tem a capacidade de iluminar. Amém. Eu contava para alguém uma história, não lembro agora quem, que eu li num livro, de um pregador que foi pregar numa determinada igreja e ele embasou toda a sua mensagem na palavra. Aquela igreja não estava acostumada com aquele tipo de mensagem. Você botou a tela do meu celular no chão, virada para baixo. Foi sem querer. Que obra é essa? Então, pregador, vou ter que editar isso na mensagem, né, mas para botar no YouTube. Olha cá, aquele pregador pregou toda a sua mensagem com base na Bíblia, só que era muito diferente das coisas que aquela igreja estava acostumada a ouvir. E quando terminou a mensagem, o pastor daquela igreja chamou o pregador convidado e disse, pastor, vem cá, preciso conversar contigo, o senhor é muito meu amigo e tal, mas o senhor veio aqui e bagunçou toda a minha doutrina. E ele disse, meu amigo, eu preciso te dizer que eu não baguncei nada, eu só acendi a luz. Amém. E você conseguiu ver as coisas que estavam bagunçadas. Aproveite que viu e põe em linha. Amém. E coloque em ordem. Então a Bíblia diz, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Amém. Se eu associar isso aqui ao que diz em Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza comerá do seu fruto, fica uma placa desse tamanho de sinalização para mim e para você, dizendo, gerencie com sabedoria o que você fala. Amém. E fale a palavra da fé. Amém. Porque não é só poder de vida que tem na boca, é de morte também. Amém. Então, amados, se a gente tem para nós uma ferramenta tão poderosa, que a gente peça a ajuda do Espírito hoje e se aplique, porque é intencional isso. Amém. As Amém. coisas não vão acontecer só porque a gente está no meio. A transformação ela é intencional. Isso. A renovação da mente é intencional. É. É você saber a referência do que é errado, saber a referência do que é certo e tomar a decisão de fazer o que é certo. Amém. Porque deixa eu te dizer, a inclinação natural nossa é fazer o que é errado. Quando eu digo inclinação natural, estou falando do homem carne. É verdade. Agora, quando a gente sabe que nós somos uma nova criatura e que a Bíblia diz que o Espírito está pronto, aí a Bíblia diz que o pendor do Espírito, ou a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Amém. Mas é como se nós fôssemos o fiel da balança ali, ó. Sabe aquele trocinho que mede ali? E a gente precisa ter essa inclinação, ou decidir essa inclinação, na direção do que a palavra diz. Ninguém pode fazer isso por nós. Na verdade, Deus provisionou todas as coisas em Cristo para que a gente administre. É por isso que no texto que nós lemos, não sei se você prestou atenção, ele diz, despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a se revestir do novo. Veja que, posicionalmente, tudo que nós precisávamos fazer, Jesus fez. Vou repetir.
posicionalmente, tudo que a gente precisava, Jesus conquistou. Amém. Aleluia. A obra de Deus em Cristo Glória a não precisa de rasura nem emenda. É uma obra perfeita. Agora, para que isso esteja efetivo em mim, aí entra a minha parte, que diga-se passagem é a mais fácil. Qual é? É crer a ponto de praticar. A Bíblia diz revestivos. Revestivos do novo homem. Romanos 12, 2 diz transformai-vos. Porque sempre, amados, eu e você vamos estar diante da proposta. Deuteronômio 30, 19. Eis que ponho diante de vós vida e morte, bênção e maldição. Na verdade, Deus estava falando sobre a dinâmica da vida. Ele estava dizendo, no mundo que eu e você estamos, não tem só coisas boas. Tem coisas boas e coisas ruins. Jesus disse, olha, as coisas que eu estou dizendo a vocês não é para vocês se desesperarem, é para vocês terem paz. Amém. No mundo tereis aflições. Porque às vezes a gente passa por um problema, ah, meu Deus, ah, Deus me abandonou. Não, as aflições existem. Nós não fazemos apologia à aflição, nem dizemos que o sofrimento é algo lícito para o cristão, não. O que nós estamos falando é que na dinâmica da vida, as dificuldades acontecem e a Bíblia diz que o dia mau vai bater na nossa porta. Agora, nessa hora que a gente intencionalmente vai escolher, porque Deus não pode escolher por nós, e Ele deixa muito claro nesse texto, Ele sinaliza vida e morte, bênção e maldição, e depois diz, escolha a vida. Ele está dizendo, se você não sabe exatamente o que é que tem que escolher, eu vou lhe apontar o que tem que escolher, eu só não posso escolher por você. Glória a Deus. Mas se você escolher, as nossas escolhas sempre produzem consequências. E eu falo consequência no sentido literal, não é consequência, porque às vezes a gente já costuma usar a palavra consequência só pela perspectiva negativa. Mas faça o que é correto, consequências corretas, coisas Amém. boas. É. Está comigo? Então vamos caminhar para a gente Amém. não perder tempo. Então o que eu tenho falado? Outro texto, 1 Timóteo 4, 6. Isso é, não sei se você sabe, Paulo era o mentor de Timóteo. E Timóteo era um dos poucos, aqui era a cultura, Fábio, de surgimento da igreja. Dentro dessa cultura aqui, os líderes eram essencialmente pessoas maduras, tanto que eles chamavam de anciãos, porque eram realmente pessoas que tinham mais idade. Eles entendiam, vamos implantar uma igreja, eu não posso colocar qualquer pessoa para administrar, porque uma pessoa muito nova comete muitos erros. Então, literalmente, isso num processo de desenvolvimento, as mesmas pessoas que não tinham reconhecidamente o chamado ministerial, mas tinham mais idade, eles eram estabelecidos ali. Então, o que é que isso tem a ver com o que a gente vai falar agora? Timóteo foi uma das poucas pessoas que Paulo viu, em detrimento da idade, uma capacidade ministerial. De fato que ele diz assim, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo na palavra, no amor, no procedimento. E Paulo era o mentor de Timóteo, era a pessoa que ministrava a ele. E dentro do nosso tema aqui, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 6, Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Perceba que ele está falando a uma pessoa que está ministrando a outros, né? Ele diz, nutrindo-os pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amém. Lembra que nós falamos no culto passado que palavras não são só reverberações de fonemas, é algo que tem a capacidade de nos nutrir. Quantos sabem que se você comer uma coisa que não é boa, não vai fazer bem? Ninguém precisa ser um doutor para entender isso. Então nós estamos recebendo iluminação para saber que o que eu falo me alimenta. Glória a Deus. Ele diz aqui, ó, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo-as com as palavras da fé. Ele sinalizou aqui, se palavras nutrem, tenham cuidado de usar palavras da fé. Qual é a linguagem da nova criatura? Diga a linguagem. A linguagem da da fé. fé. E o que é a fé? A fé é a firme convicção de coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Amém. Amém. Amados, isso abre um leque assim, ó, porque a gente está acostumado a viver e a se mover apenas por aquilo que pode tocar. Ah, o dinheiro não chegou, me desespero. Ah, o laudo médico chegou, me permita a expressão que o Roger também já usou hoje, estou lascado. Amém. Mas a Bíblia diz que eu e você fomos chamados a viver pela fé. Amém. Glória a Deus. E aí, pastor, quando o laudo médico, que é verdadeiro, chegar, o que é que eu faço? Me desespero, entro num processo de depressão para apressar a morte? Não. Você vai para 1 João 5,7 que diz, se o testemunho do homem é verdadeiro,
O testemunho de Deus é maior. Amém. Veja que a fé não lhe aliena a coisas sem base. Aqui não está dizendo, não, isso não é verdade, isso não existe. Não, tem um laudo comprovando, mas a Bíblia diz, se isso é verdadeiro, você não é refém disso. Há um Amém. testemunho maior. E esse testemunho maior é, certamente, Ele levou sobre si as Amém. nossas dores e enfermidades no Glória a madeiro. Deus. Mas nós que o vimos lá preso, reputávamos por aflito e ferido de Deus. Glória a Como Deus. se ele tivesse sido punido pelo que fez. O texto continua dizendo, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Amém. Foi pisado pelas nossas iniquidades. Glória a Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Amém, Pai. Se a escassez bater a minha porta, pastor, Obrigado. se chegar o dia das contas e eu não tiver com o que pagar, o que é que eu faço? Simplesmente me desespero? Não, é um fato, é uma verdade. Fiquei sem dinheiro naquele mês. Mas a Bíblia diz em Filipenses 4,19 que o nosso Deus, em glória por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amém. A religião Glória nos a ensinou Deus. que a gente tem que ser perfeitinho, fazer assim, fazer assado, porque isso vai agradar a Deus, e porque Deus se agradou, aí Ele vai liberar aquilo que a gente precisa. A religião diz isso, a Bíblia diz, se você crê Amém. Amém. que quando você se aproxima de Deus, Ele existe, Ele é capaz de lhe galardoar, de lhe responder. Aleluia. Então aquilo que Deus está esperando para liberar o que você precisa, Amém. não é uma postura de perfeição, porque nós somos seres humanos limitados. Ele está esperando uma postura de fé, e a fé é uma firme convicção. A fé não é um tiro no escuro, como as pessoas falam, um passo no escuro. A Bíblia diz que é uma firme convicção. Agora é baseado em algo que você não está vendo. Mas, amados, a Bíblia diz que as coisas que se veem são transitórias. Ou seja, o que você está vendo agora pode mudar. Essa mesma Bíblia diz que é o que não se vê, que é Deus. Amém. Eu creio. Quando a gente Glória a se Deus. posiciona por fé. Glória a Deus. É verdade. Oh, mas já pensou, eu não, é real o que o sistema fala? É real, a gente não está Amém. aqui para dizer, nós estamos numa bolha da realidade. Não, nós estamos vivendo num mundo que jaz no poder do maligno, que impõe dificuldades, que vem para tentar nos convencer de coisas negativas. Amém. As repetições, às vezes até das nossas escolhas erradas, vem para nos rotular diferente daquilo que Deus planejou. Isso é um fato. Agora, paralelo a esse fato, existe algo que é muito maior, porque a minha e a sua Bíblia, aquela que nós escolhemos viver por ela crendo, dizem que aquilo que se vê, na verdade é produto do que não se vê. Amém. Glória a A Deus. Bíblia diz que tudo aquilo que existe veio a partir do que é invisível. Nós trocamos os valores, a gente sempre deixa Deus para a última coisa. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja. Se eu não tiver uma coisa mais interessante, eu vou ali. Porque nós achamos que tudo é mais importante do que isso. Aí quando nós nos aplicamos em tudo, esse tudo que a gente está investindo dinheiro, esse tudo que a gente está investindo tempo, esse tudo que a gente está investindo a nossa própria vida, porque eu não sei se você já prestou atenção, mas o ponteiro do relógio ali, cada salto que ele dá para frente, nunca mais ele dá para trás. Só se a pilha estiver fraca. Mas ali é apenas um defeito no aparelho, não vai retroceder o tempo. E às vezes nós estamos investindo tempo, energia, a nossa vida, o nosso bem-estar em uma coisa que não tem base. Amém. Oh, meu Deus. Amém. Pastor, você está dizendo que é errado investir em trabalho, é errado fazer... Não, eu estou dizendo que antes de você empreender força, dinheiro, tempo, coloque algo embaixo que segura isso, porque a Bíblia diz que é o espiritual que dá base ao natural e não o contrário. Porque a gente fica invertendo. Eu vou quando der, eu faço quando puder, mas no momento que a gente colocar o que é importante no lugar que tem que estar, os seus investimentos, as suas propostas, os seus empreendimentos, não vai ter mais aquele risco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque tem base. Amém. Glória a Deus. A gente precisa decidir, amados. Lá na antiga aliança, Deus se manifestou para o seu povo para dizer assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque isso são as coisas que dizem respeito a nós. Entenda isso de uma vez por todas, amados. Que nós estamos numa dispensação de graça, de favor, onde Deus é aquele que não vai fazer, já fez todas as coisas. Agora, a nossa atribuição é corresponder a isso com aquilo que todo mundo tem, seja ele rico, pobre, feio, magro, alto, bonito. Fé, que é uma coisa que Deus colocou cada pessoa e colocou uma medida Glória a dele. Deus. Amém. Aleluia. Agora, se a gente não crê, não vai acontecer. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? O que Deus não quer, amados, Paulo tinha esse cuidado. Eu não quero ter trabalhado em vão. Ninguém quer isso.
Por favor, mas Deus tem me ajudado e me levantado para pregar uma mensagem bíblica e equilibrada. Glória Nós não a Deus. somos daqueles que extremizam, não sei se existe essa palavra, as coisas. E não, a gente vai andar no trilho da palavra. Amém. Agora, Amém. em nome de uma mensagem equilibrada, em nome de uma consciência daquilo que é real hoje, eu não vou negar os princípios de Deus, Amém. os princípios da palavra, Amém. quando desde o princípio ele diz que é o que se vê que é sustentado pelo que não se vê. Glória e não a o Deus. contrário. Obrigado por Glória a isso, Deus. Senhor. Ah, eu tenho planos para a minha vida profissional. Por exemplo, então por que eu tenho esses planos agora eu vou buscar a Deus? Já está errado. Amém. Já está errado. Eu vou buscar a Deus porque eu preciso fazer planos. E esses planos que eu vou fazer, que vai demandar da minha parte tempo, dinheiro, precisa estar apoiado em alguma coisa que Amém. tenha sustentação. Senão a gente vai trabalhar em vão. É verdade, é bem isso Amém. mesmo. Glória a Deus. É bem Obrigado. isso mesmo. Glória a Você está Deus. comigo? Amém. Então, amados, essa fé que a gente, que é o trilho que Deus Aleluia. nos convocou a viver, Amém. ela precisa ser verbalizada. 2 Coríntios 4,3 é um texto que eu gosto muito. 2 Coríntios 4, 13. 13. Estava vendo o titio pregar, É. Glória a Deus. É demais. diz assim, ó. Agora temos o mesmo espírito da fé. Amém. Diga, eu tenho Eu o tenho. espírito da O fé. espírito da A continuidade fé. do texto fala como evidencia esse espírito da fé. Ele diz assim, conforme está escrito que crie, por isso falei. Amém. Também Amém. cremos, por isso Falamos. falamos. Isso é a linguagem da nova criatura. Aleluia. Falar aquilo que cremos. Amém. Por que a gente precisa enfatizar isso? Porque na maioria das vezes nós não estamos falando do que cremos, a gente está falando do que vê. É. Ah, mas se eu quiser prosperar em todas as áreas da minha vida, eu quero que fique muito claro que quando eu falo de prosperidade, por favor, não sejamos tão mesquinhos para achar que prosperidade só tem a ver com dinheiro. Dinheiro é só uma fatia da É prosperidade. verdade, é isso aí. Agora, se nós queremos viver uma vida próspera em todos os sentidos, eu tenho que aprender a alinhar a minha linguagem com aquilo que a Bíblia diz. Amém. Amém. Porque eu não vou ficar falando o que eu tenho, eu preciso falar o que eu quero ter. Amém. Amém. Eu não vou ficar falando aquilo que isso é a linguagem da fé, aquilo que eu estou vendo. Eu vou declarar e gerar aquilo que eu quero ver. Em Glória a nome de Deus. Jesus. É isso Não, aí. mas nem eu nem você, se a gente viver mais 50 anos, vai viver uma condição tão contraditória do que a que Abraão viveu. Abraão era um cara que não tinha problema. O povo pensa que todo problema do mundo é finança. Mas vai para alguém que é rico e pergunta por que ele quer se jogar da varanda. Porque a vida é mais ampla que isso. E Abraão estava muito bem sucedido financeiramente, era muito bem sucedido. Um dos problemas que Abraão teve na vida dele foi com um primo dele que também era rico, e o problema deles era as minhas riquezas e as suas, não dá para ficar no mesmo lugar, então vamos se separar. Não vai dar pra ficar no mesmo lugar. Não vai dar. Amém. Só que esse homem que tinha tudo aquilo que as pessoas matam e morrem para ter, tinha uma grande lacuna na vida dele. Porque ele queria ter um filho. Tá. E já tinha quebrado o cabo da Boa Esperança. Não sei se você estudou história, né? Fala sobre as caravelas de Cabral, que quebrou o cabo da Boa Esperança, né? Ele já tinha quebrado o cabo da Boa Esperança. Já. Por quê? Porque quando ele recebeu a promessa de ser pai, ele tinha 75 anos. Eu brinco com a minha esposa que a gente tem que fazer o Paraúcho esse ano, senão o guri vai me chamar de avô quando nascer. Imagina Abraão, com 75 anos. E quando Deus chegou para ele e disse, amados, isso é tremendo. Sabe o que é viver em Deus? É não se limitar àquilo que é natural. Amém. Fábio, os melhores dias ainda estão por vir. Amém. Eu vou dizer para você, meu irmão. Eu vou dizer para você o que Deus disse a Amém. Abraão. Eu far-lhe-ei Amém. Aleluia! extremamente prolífero. E eu Jesus, desse jeito, só vai melhorar. Glória a Deus. Amém. Sabe o que é ser prolífero, Igor? É ter uma grande prole. Amém. É ter a capacidade de produzir, reproduzir, Amém. avançar. Eu E como desejo. todo homem natural, ele diz, como isso vai ser? Que eu sou velho, a minha mulher já passou do tempo de ovular. Ele disse, eu vou te ajudar.
Venha para cá, saia da sua tenda. Amém. Olha as estrelas do céu. Amém. Cada vez que você olhar, você consegue contar? Não, assim será a sua descendência. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um referencial que eu estou lhe dando para a noite. E Glória quando a o dia Deus. amanhecer, vem cá, olha a areia da praia do mar. Consegue contar esses grãos? Não, é nessa medida que eu te falei prolífero. Oh, glória a Deus. Como isso vai Glória a acontecer? Deus. Vou te dar outra estratégia. Como é seu nome? Abrão. Abrão não tem significado para mim, mas Abraão quer dizer pai de nações. Então eu vou Amém. acrescentar uma letra hebraica que é Ruach, que quer dizer Deus. Aleluia. E agora Deus vai entrar no seu nome. Glória a E Deus. Deus entrando no seu nome, você não é mais só Glória a Abraão, Deus. você é pai de multidões. E cada vez que Sara dizia Glória a Deus. Abraão, ele estava dizendo para um homem velho que não tinha nenhum filho, que ele seria o pai de uma nação. Até que em Gênesis 22, Deus chegou para esse homem e disse, em Gênesis 12, Deus chegou para esse homem e disse: em ti vou começar uma nação. Amém. Glória a Você Deus. será o primeiro judeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Aconteceu. Amém. Aleluia. Amém. É desse jeito. Aleluia. Glória a Quantos Deus. aqui acham que Deus ama mais Abraão do que você? Levanta a mão. Nunca. Deixa eu baixar a minha. Falei prolífero. Eita glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns de nós vai ter umas dores de cabeça ainda boas. Daquelas assim, vou ter que tirar minhas coisas daqui. Eu. Que dá espaço para fulano. Amém. Porque a Bíblia diz, firma os tolos da tua habitação. Amém, amém. Porque transbordarás para a Eu direita. Glória a Deus. Eu creio. Amém. Eu não sei quanto a você. Eu quero isso em movimento. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Jesus Glória. estava com seus discípulos e ele ensinava por exemplo, Aleluia. literalmente. E ele fazia muito comumente um trajeto de Jerusalém para Betânia, que era uma aldeia onde ele tinha um amigo Amém. muito querido chamado Lázaro, que um dado momento veio a falecer. Mas nessa caminhada um dia ele passou perto de uma árvore que ele queria fruto. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira, foi ver se encontrava algum fruto nela. Você vê que Jesus, as pessoas às vezes querem mistificar demais a vida, o ministério público de Jesus. Mas ele viu a figueira de longe, mas foi perto para ver. Tem gente que pensa que ele diz, espada justiceiro dele, minha missão além do alcance. Né? Quem já assistiu o Thundercats sabe. Não, ele foi lá para ver. E a Bíblia diz que ele não encontrou senão folhas. Porque não era tempo de figos. Preste atenção, que a finalidade aqui não era comer em si. O que Jesus queria era ensinar. Não era tempo de figos. Dificilmente ele encontraria fruto ali. Mas ele liberou uma palavra. E ele disse, então disse Jesus, ninguém mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Então presta atenção que a ênfase do texto deixa muito claro que havia um propósito. Ele queria ensinar. Amém. Não era tempo de figo. Mas Jesus estava discipulando aqueles... Agora eu vou ter que ser redundante. Discipulando os discípulos, os seus seguidores, ensinando como era que eles iam viver. Não era ensinando como viver uma vida de igreja, amados. Era ensinando a viver a vida. Amém. Porque às vezes a Glória gente tem, Roger, essa Ao mentalidade, como se a nossa vida fosse particionada. A minha vida secular e a minha vida espiritual. Você não é gato que tem mais de uma vida. É verdade, Amém. graças a Deus. Amém. Você é uma pessoa espiritual. Glória a Deus. Eu sou. Glória a Também Deus. sou. Amém. E ele falou isso e seguiu. Nesse mesmo capítulo 11, no mesmo texto, versículo 19 agora, diz assim, ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então eles iam para Betânia, de Betânia voltavam para Jerusalém, passaram um tempo fazendo esse trajeto. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, passaram e viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Lembra que morte e vida? Jesus declarou morte sobre aquela figueira. Só para efeito didático. Aquela figueira não estava em pecado, não tinha, mas Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Sim. Ó, vê, a figueira que amaldiçoaste secou, versículo 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. No grego, essa expressão não é tenham fé em Deus, é tende a fé de Deus. Qual é a fé de Deus?
A fé que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Amém. A fé de Deus é aquela que fez o mundo Glória ser a Deus. criado pela palavra de sua boca. Glória a Deus. É todo o contexto aqui, amados. Obrigado, Ele Deus. diz, tende a fé de Deus, e em seguida ele já diz, eu lhes asseguro, que se alguém, não é se eu disser, se alguém inclui eu e você, Amém. Amém. se Glória a alguém Deus. disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Amém. Obrigado. A diferença de alguém que verbaliza coisas somente por falar e alguém que verbaliza com fé é que aquilo que você fala crendo acontece. É desse jeito. Amém. Glória a Ele diz, Deus. se você falar, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, versículo 24, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que receberão. É assim? Não, creiam que já receberam. Amém. Porque a fé é uma posse antecipada. Amém. Essa é uma Bíblia católica, Bíblia de Jerusalém. Amém. Eles já deram uma atualizada na linguagem, mas eu gostava da mais antiga, que em Hebreus 11, 1 diz, a fé é uma posse antecipada. Amém. Em vez de dizer a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, é o que Jesus está dizendo aqui. Se você tiver ousadia de falar e não duvidar, creia que já recebeu. Amém. Não é que vai receber, Amém. já recebeu. Deixa eu dizer algo para lhe ativar Amém. com fé. Aquilo que você conseguir ver com fé, ver com os olhos da fé, já está liberado para você. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Eu creio. Diga, crê Crer. e se fará Fará. o que se diz. O que se diz. Amém. Ah, Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a foi Deus. isso que Paulo questionou em Romanos 10, 8. O que se diz? O que nós estamos dizendo? Diante das circunstâncias, como a gente tem se pronunciado falando? Glória a Deus, eu tenho uma esposa de fé Amém. e ela fica na minha cola, irmão. Amém. Cada coisa que eu digo, pô, opa, que é isso? Está dando vida a uma coisa, já engula aquelas palavras. Ou não, vomito. E eu digo, retira essas palavras em nome de Jesus, porque eu sou da fé e aquilo que eu falar Amém. será. Amém. Glória a Deus. Amém. Você está com muita pressa, está com muita fome? Mas eu já estou concluindo. Olha só, eu vou citar dois exemplos. Vou citar dois exemplos do Antigo Testamento. Amém. Vou citar dois exemplos do Antigo Testamento. Depois vou lhe dar algo que eu peguei num livro chamado Há Poder em Suas Palavras, Amém. Amém. de um cara chamado Tom Gossett, que é a lista do nunca mais. Isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer aqui, ó. Davi, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 41. Todo mundo sabe que Davi enfrentou Golias e venceu, sim ou não? Sim. Sim. Agora, nós estamos falando sobre a linguagem da fé. Sim. E que a fé é uma posse antecipada. O que aconteceu naquela época? Os filisteus que sempre pelejavam contra Israel criaram, talvez por inspiração das trevas, uma estratégia e propôs ao povo de Israel um desafio. Nós temos um guerreiro aqui que vai lutar contra vocês. Se o nosso guerreiro vencer o seu guerreiro, vocês se tornam nossos escravos. Agora, se o guerreiro de vocês vencer o nosso, então a gente se torna escravo de vocês. Só que ele não ia fazer essa proposta se o guerreiro dele fosse um anão, perneta, que tivesse meio braço aqui. Porque naquele tempo era pela força. Era espada contra espada. Diz que o cara era um dos filhos de Enac. Era um gigante. Não era aquele gigante que aparece nos filmes de João e o pé de feijão. Mas naquele tempo, tinham homens que tinham 6 côvados. Um côvado é 45 centímetros. Vezes 6 dá 3 metros e alguma coisa. Golias de Gate diz que Saul era um rei tão alto que do ombro para cima ele se sobressaía de toda a multidão. Quem? Saul. E Saul era pequeno também. Ele era alto e bonito. E Saul não teve coragem de enfrentá-lo, porque batia aqui nele. Só que tinha um rapazinho ruivo como a minha esposa, de belos olhos como ela, que tinha 17 anos, que pastoreava um pequeno rebanho de ovelhas.
mas que fazia isso num nível de fidelidade tão grande, que sem plateia nenhum para vê-lo, quando aparecia um leão, ele ia lá, mas se eu estivesse pastoreando meia dúzia de ovelhas e aparecesse um leão, você ia ver o papaléguas. Eu ia correr tão rápido que o leão não ia me alcançar. Mas aquele homem tinha uma consciência de fidelidade, que mesmo sem ter plateia, ele disse, eu não posso deixar que essas pequenas ovelhas sejam consumidas. Amados, o princípio, a Mel vai destruir o dia cedo. Mel, para com isso, Mel. Ela está acabando de destruir, amor. Vai ali. É melhor soltar ela aqui, ela vai se converter. Vou ter que levar a Mel embora hoje. Jesus, mas a gente precisa orar por um lugar para a gente fazer a igreja, amém? Amém, eu concordo. Amados, Deus é tão bom. Glória a Deus. Ele foi treinado no oculto. Ele foi treinado sem plateia. Glória a Deus. E quando veio um leão, ele matou. Quando veio um urso, ele matou. Quando ele soube desse desafio disparelho, ele foi lá, mas ele não foi nessa mentalidade de eu vou matar esse gigante. Ele era o filho mais novo de uma família e ele foi lá levar comida para os irmãos que estavam na trincheira de batalha há 40 dias, porque fazia 40 dias que esse filho das trevas desafiava o povo de Deus. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que os irmãos dele disseram, você é muito metido, estou parafraseando. Onde você deixou aquela meia dúzia de ovelhas? Você veio aqui para saber das coisas sobre a guerra para poder ficar fofocando. Isso era a ideia dos irmãos invejosos dele. Só que, amados, ninguém se pronunciou contra aquele gigante. E o desespero deles era tão grande que Davi chegou lá e disse, eu vou lutar contra eles. Eu acho que Saul olhou assim de cima para baixo, porque era muito alto, né? Olhou para ele e disse assim, mas você é uma criança. Aí foi quando ele começou a dizer, realmente, o senhor não está enganado, eu sou uma criança, mas Deus é comigo. Amém. Porque eu estava pastoreando as ovelhas e apareceu um leão. Você acha que uma criança como eu tem condição de matar um leão? Amém. Não, não tem. Mas Deus foi sobre mim. Amém. Eu rasguei como se fosse pano. Glória a Deus. E depois apareceu um urso. Uma criança da minha idade, do meu tamanho, não tem condição de matar um urso, é muita força. Mas o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu matei o urso. E assim como o Espírito do Senhor foi sobre mim, eu vou contra esse homem. Amém. Eu quero ler o texto para você entender que nós estamos falando sobre uma linguagem de fé. 1 Samuel 17, 41. Enquanto isso, depois disso tudo, Saul quis botar a roupa dele em Davi. Imagina. Um homem bem grande, um rapazinho bem pequeno, aquelas armaduras de ferro. Acho que Davi pensou assim, meu amigo, eu chegar aqui com essas coisas na frente dele, ele me mata sem eu nem olhar para ele. E aí depois disso tudo, o desespero era tão grande que eles concordaram, então vai você mesmo. E eles sentiram fé nas palavras de Davi. Deus é com esse rapaz. Porque realmente não tem como um rapaz desse matar um leão nem um urso. Deus interviu. Deus interviu. Glória a Deus. E aí ele diz assim, ó, enquanto isso o filisteu, com seu escudeiro, vinha à frente se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, disse ele a Davi, por acaso eu sou um cachorro, um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Versículo 45, Davi porém disse ao filisteu, você vem contra mim com espadas e lanças. Ele estava dizendo, você só entende de batalhas naturais. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Agora, a fé é uma posse antecipada. Davi falou fé e colheu exatamente o que falou. No meio dessa conversa com o gigante, ele disse assim, ó, no versículo 46, hoje mesmo. Ele não disse amanhã, talvez. Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Eu fico imaginando, mas aquela pouca sombra diante daquele cara que o xingou, o desprezou. Não sou um cachorro, tá com pedra aí, por acaso eu sou... Ele disse, mas você é incircunciso. Você não tem uma aliança com Deus. E ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens de toda a terra
que há em Israel. Todos os que estão aqui saberão. Isso é fé, meu amigo. Amém. Ele convocou a atenção da multidão. E diz: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a vitória pertence ao Senhor, e Ele te entregará em minhas mãos. Amém. Antes de acontecer, Ele falou. Quando aquele homem se armou para a vida, mas os textos anteriores vai dizer que Davi passou num riacho e pegou 5 pedras lisas. Vamos fazer um paralelo profético aqui. Primeiro, pedra, Jesus é a rocha. Amém. Depois ele disse assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A Isaías, que também é um profeta messiânico, disse em Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio está sobre os seus ombros, falando de Jesus. E disse: o seu nome será. Ele pegou 5 pedras: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Amém. príncipe da paz. Aleluia. Aquele gigante olhou para ele e viu pedras. Eu sou um Amém. cachorro para você estar com pedras? É. Mas ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, Amém. conselheiro, Amém. Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Amém. Glória a E Deus. quando aquele homem se armou com seu escudeiro que carregava seu escudo e sua lança, Davi girou a sua funda com aquela pedra única que ele pegou. Ele pegou 5, usou uma. Amém. E com aquela Glória a pedra Deus. ele derrubou o gigante. Amém. E com a própria espada do gigante ele cortou a cabeça dele. Glória a Como Deus. tinha dito: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia. Falou É antecipadamente verdade. e recebeu. É verdade. Falou fé e recebeu. Desse jeito. Citei Abraão aqui. Abraão, depois de passar por todo esse processo de velhice, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. 25 anos depois da promessa, ou seja, ele tinha 75, foi pai com 100. Amém. Aí já está um milagre. É. Só que quando ele estava curtindo a paternidade, talvez o guri com seus 10, 11 anos, não sei, chega Deus e diz para ele: eu quero seu filho. Sacrifica para mim. Amados, como a gente precisa ter uma base na palavra. Ele disse assim: eu quero seu filho. Como assim, Senhor, eu quero seu filho? Eu quero que você o sacrifique no altar em oferta a mim. Só que a Bíblia diz lá em Romanos 4, falando sobre esse mesmo Abraão, que ele não titubeou porque teve por fiel aquele que havia prometido. Amém. E a promessa de Deus para Abraão não era só que ele daria um filho, era que pelo seu descendente ele faria proliferar uma nação. Amém. Vamos trabalhar o pensamento de fé de Abraão. Ele disse assim: Deus me deu esse filho e me deu uma promessa que por ele seria feito grandes nações. Agora ele está dizendo que eu tenho que matar esse filho. Não tem problema, porque ele foi específico dizendo que é desse menino que vai vir as nações. Então eu mato ele e corto até em pedaços se quiser. Deus vai trazer ele de volta. Aleluia. Amém. Porque o Deus que Glória a Deus. prometeu Aleluia. Glória a não Deus. invalida a sua palavra. Amém. Aí, amados, Hebreus vai dizer que figuradamente, ou eu teria a ousadia de dizer que literalmente ele recebeu dos mortos o seu filho. É. Amém. Porque no coração de Abraão, ele sacrificou Isaac. É verdade. Mas olha o que o texto diz. Gênesis 22. Passando algum tempo, versículo 1. Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou. Ele não disse: chorou, pensou um monte de tempo. Na manhã seguinte, ele levantou e foi. Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e servas e seu filho Isaac. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, já fazia 3 dias que ele estava sendo acusado pelas trevas, fazia 3 dias que a sua mente negociava: como é que pode? Deus me prometeu e agora vai tirar de você. 3 dias, amado, dormindo, acordando, caminhando e pensando, talvez, humanamente falando, no comprometimento desse propósito. Aí ele diz: na terceira manhã, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos Isaac. E depois de cortar, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento. Olha o que está escrito aqui. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Amém.
Voltaremos. Ele não disse, depois de adorar, Amém. voltarei. Amém. Glória a Deus. Ele disse, depois de adorar, voltaremos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Amém. Versículo Pai. 9. Quando chegaram ao lugar, amados, isso é fé. A fé é uma posse antecipada. Ele estava resolvido, eu vou subir lá, eu vou matar esse menino, mas vocês vão me ver descer esse monte com ele. É por isso que Paulo diz em Romanos que ele recebeu de volta dos mortos o seu filho. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, sabe que quando a Bíblia no Novo Testamento cita artigo definido, o anjo, não um anjo. Quando fala o anjo, é o que a teologia chama de teofania. Teofania, que é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Amém. Ainda que limitada. O anjo do Senhor, não é um anjo, porque a gente sabe que ele tem miríades e miríades. Então ele diz, mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, nem lhe faça nada. Agora eu sei que temes a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Aquele era um tipo também do que ia acontecer, porque Deus estava dizendo, assim como você não me negou o seu único filho, eu não negarei o meu filho para salvar a humanidade. E eu não sei se você sabe que esse monte aqui, chamado Monte Moriá, que depois foi chamado de o Monte do Senhor Proverá, anos depois foi chamado de Monte Gólgota, lugar da caveira, o lugar onde Jesus foi sacrificado. O mesmo lugar. Amém. Glória a Deus. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso nos chifres num arbusto. E foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém, glória a Deus. Obrigado, Deus. Falou antecipadamente o que creu. Não se preocupe, você não está aqui para ser avaliado por ninguém, mas você está aqui para ser convidado a viver um novo estilo de vida. Amém. Onde a gente Amém. alinha aquilo que fala. Amém. Fala aquilo que a Bíblia diz. Amém. E por falar, se mantém naquilo que Amém. falou e Aleluia. recebe. Amém. Eu recebo. É assim, Glória a irmão. Deus. Viva isso aí. Amém. Encerrando, Em nome de Jesus. Aleluia. uma lista do que não mais falar. Amém. Amém. Manda, É o Jeová. céu. Manda. Nunca mais. Diga assim, uma lista. Uma lista. Nunca mais. De nunca mais. Nunca mais direi eu não posso. É verdade. Por quê? Porque Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. É Eita, o céu. glória. Nunca mais eu direi, Glória a Deus. há de suprir cada uma das nossas Todas necessidades. as minhas necessidades. Nunca mais direi que tenho medo. Amém. Porque 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz, porque Aleluia. Deus não nos deu o espírito de medo, Aleluia. mas de Amém. poder, de amor e de moderação. Obrigado. E 1 João 4,18 diz que o perfeito amor, dúvida, falta de fé, porque Romanos 12,3 Aleluia. diz que por isso, pela graça que me foi dada, Aleluia. eu digo que ninguém tenha de si mesmo um conceito além do que deve ter, mas se mova de acordo com a medida de fé Amém. que cada um recebeu. Amém. Você tem fé porque Deus lhe deu. Amém. Nunca mais diga que você é fraco, porque no Salmo 27, versículo 1 diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Ele é a força da minha vida. E Amém. Daniel 11,32 diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Eu sou E fala forte, com Deus. Deus. Amém. Sou eu, Senhor. Amém. Nunca mais diga que você é fraco. Glória Nunca a Deus. mais diga que Satanás tem Aleluia. poder sobre a sua vida. Nunca mais diga que Satanás tem poder sobre qualquer área da sua vida. Isso mesmo. Porque a Bíblia diz que você é filho de Deus. E aqueles que são nascidos de Deus, Deus o protege e o maligno não os toca. Amém. 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no É mundo. verdade. Amém. Nunca mais diga que você é derrotado, porque a Bíblia diz em Amém. 2 Coríntios 2,14 que graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente por meio de Amém. Glória a Cristo. Deus. E Romanos 8,37 diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Esse texto não diz que não vai haver adversidades, que não haverão batalhas, diz que nós
Já venci. As venceremos, já vencemos. Amém. Já Amém. venci. Nunca mais direi, nunca mais direi, a minha doença. É, não é minha. Ou estou doente. Deus Porque como nós falamos aqui, Ele levou sobre si as nossas Amém. dores. Amém. Amém. Se a doença bater à sua porta, que é uma obra comum É. do diabo, não pense que não vai bater, vai Bate bater. mesmo. Mas ela tem que sair. Você Amém. tem que se posicionar Amém. dizendo o Amém. seguinte: aquilo que Jesus levou, eu não preciso levar. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeira, vou dizer agora especificamente para você. 1 João 4,17 diz: assim como Ele é, Jesus, somos nós nesse mundo. Amém. Você já viu alguma dor no seio em Jesus? Não. Então você é curado. Amém. Amém. Jesus. Amém. Desse jeito. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Obrigado. Nunca mais direi que estou preocupado e ansioso, porque 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele Amém. toda a Glória a vossa Deus. ansiedade, Obrigado, porque Senhor. Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Mas você já experimentou aquela semana assim, onde parece que seus cabelos estão caindo da cabeça, se atirando de ansiedade, você está desesperado. E quando conclui as coisas, resolveu. Você diz: como eu fui tolo Boa. É. de perder o meu tempo com isso. É Não perco verdade. mais também. Não Amém. perco mais meu Amém. tempo. 1 Pedro 5,7 Graças. lançando sobre Ele toda a vossa Amém. ansiedade, Amém. porque Ele tem cuidado de vós. Obrigado, Pai. Ah, cara. Tem cuidado. Nunca mais direi que sou escravo. Porque 2 Coríntios 3,17 diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que se você Amém. nasceu de Glórias a novo, Deus. nós já Obrigado. falamos aqui nessa mesma série de mensagens, você é templo do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo não está aqui apenas. Isso. Ele está Amém. onde você estiver. Amém. Porque você é casa dele. Amém. Graças. Então onde Amém. está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você Amém. não é mais escravo do medo, não é mais escravo de vícios, não é mais Não escravo mereço da nada disso falta. mais. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a E Deus. por último, nunca mais direi que sou condenado, porque Romanos 8,1 diz que não há. Condenação para Amém. aqueles que estão Amém. em Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida A nos glória a libertou Deus. da lei do Amém. pecado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Fique em pé. Amém. Pai, nós queremos te ser gratos. Obrigado por essas verdades que nos abençoam. Amém. Muito obrigado porque nós temos a Aleluia. condição de, iluminados pela sua palavra, É verdade. falar aquilo que cremos. Amém. Pedimos a ajuda do seu Deus, Espírito Pai, é você, para Pai. que o nosso histórico, os paradigmas, os argumentos, os conceitos que muitas vezes têm estado na nossa boca, dê lugar à revelação da sua palavra. Amém. Nós sabemos, Pai, que é um processo e hoje nós estamos botando o pé no primeiro Glória a degrau Deus. dessa Amém. escada. Amém. Nós não estamos prontos, não alcançamos tudo, mas uma coisa faço, como diz Paulo, esquecendo-me das Aleluia. coisas que para Glória trás a ficam Deus. e Obrigado, avançando para as que estão Pai. diante de mim. Aleluia. Eu declaro para a minha própria alma saber, e para o reino do Pai. Espírito Amém. saber, que o que ficou no meu passado não tem força Amém. como Amém. aquilo que tem. Que aquilo que Glória. aconteceu ontem já é passado. Amém. E que eu tenho da Aleluia. parte de Deus o respaldo Obrigado, Senhor. para andar e olhar para Glória a frente. Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Amém. Glória o a que se Deus. diz é que a palavra está na minha boca e no meu coração. A palavra da fé. Aleluia. Nós somos livres, somos curados, somos prósperos. Amém. E embora as dificuldades se levantem contra nós, a tua palavra diz que se vier por um caminho o meu inimigo, por 7 caminhos ele fugirá. Amém. Amém. E eu te dou graças por essas Amém. verdades Amém. envolvendo os nossos Obrigado, corações. Pai. Pai, para que nós construamos com a nossa própria boca as realidades que o Senhor deseja manifestar em nós. Far-lhe extremamente Glória a prolífico. Deus. Dar-te-ei aquilo que desejar. Glória a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Glória a Deus. Se você tiver ousadia agora, se você tiver vergonha, não Glória a precisa Deus. nem falar muito alto, mas Glória a Deus. às vezes é importante a gente falar para romper Amém. com quem nos prende. Mas sabe aquele desejo que está no seu coração, que Deus conhece? Se ele é lícito, Deus quer manifestar. Amém. Agora você precisa verbalizar. Amém. Você precisa dizer. Jesus. Amém. Você precisa dizer. Obrigado, Pai. Eu sei que a hora já está avançada. Aleluia. Nós já encerramos. Mas eu vou lhe ajudar. O Senhor é Não, não bom. precisa. Eu vou lhe ajudar. Eu vou botar música alto, mas você precisa falar o que você quer. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja o que for, se tiver em linha com a palavra, só existe uma coisa que pode ser que Deus não lhe responda. É se tiver em desacordo com a vontade dele. Amém. Porque 1 João 5,14 diz que se nós pedimos algo a Deus, ele está de acordo com a sua vontade. Pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Genericamente, a vontade de Deus está alinhada com o seu caráter. Amém. Amém.
com a sua natureza. Então você vai chamar a existência. A fé chama a existência as coisas que não existem, como se já existisse. Eu vou botar uma música alta aqui, o culto já está praticamente encerrado. Mas eu vou deixar que você saia daqui. Se a mesa está posta e você só precisa pegar, então pegue. Amém. Amém. Você já sabe que Deus não tem um retrato do seu irmão lá no vaso, eu gosto mais desse. Retrato é antigo, né? Fui lá. Glória a Deus. A foto de família na casa de Deus é muito grande e você está nela. Amém. Glória a Deus. Então Ele quer lhe dar o que você deseja. Amém. Seja ousado e fale. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Fale, irmão. Cadê o Oh, som? aleluia. Sai dele, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Agradecemos, Pai. Boa. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Resistência é essa. Sai dele. Aleluia. Glória a Deus. A manifestação divina. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Milagre, Pai. Que já é. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Sai dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Servindo o seu dom. Amor, Senhor, tem para ele. Para vida do Rafael. Obrigado porque ele é bendito. Herança do Senhor. Obrigado. Obrigado. Quantos estão dando graças a Deus pelo Ministério de Louvor? Amém, que é não fica verdade, dependente disso Senhor. aqui. Obrigado, Pai, o Ministério de Louvor aqui já chegou, Pai. Já chegou, Senhor. Senhor, já estão vindo a este lugar, Pai. Oh, já estão se movendo, Pai, do norte e do sul. Do leste e do oeste está chegando, Pai. Dá meu celular aí. Obrigado pelas manifestações divinas.